Você acredita em outros universos? Se não, bom, eu acredito. Eu vou tentar te provar em que eles existem. Pega um balão. Um simples balão. Enche ele por 5 segundos. Agora, vamos por assim. O balão ficou muito cheio, correto? Não ficou cheio. Ele ficou cheio, ok? Ele ficou cheio, ok? Beleza. Vamos supor que... Bom, você pegou esse balão e no segundo 5 você não soprou. Então você soprou no segundo 1, no segundo 2, no segundo 3, no segundo 4. E no segundo 5 você deixou de soprar. E você não encheu ele no segundo 5. Você só encheu ele nos outros segundos. Agora, quantas vezes diferentes você pode fazer isso? Você pode dizer que são 5. Porque você pode soprar uma vez a cada... Bom, uma vez. Você pode deixar uma vez nos 5 segundos. Você pode deixar uma vez no segundo 1. Você pode deixar de soprar uma vez no segundo 3. No segundo 4. Então você pode soprar assim. 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 Que já foi de sua possibilidade. Você não pode soprar. Mas agora, peraí. E os milissegundos? E se você deixar de soprar num milissegundo? Isso é possível? Eu sei que é impossível, mas... Vamos supor. Para pensar. Quantas vezes você pode... Diferente você pode soprar? Agora. Faça isso por 10 segundos. Exatamente. São tantas vezes diferentes, tantos jeitos diferentes que você pode soprar, que esse balão, ele... Bom, vai ter muitas possibilidades diferentes. E se cada vez que você soprasse, esse balão não perdesse ar? E se você soprando de jeitos diferentes? Mas na verdade, se você for soprar de jeitos diferentes, você vai soprar de um jeito. Você me entende? É como se... Se você soprasse durante 5 segundos e deixasse soprar no segundo 4, e depois você soprasse por mais 5 segundos, depois você chegasse de soprar no segundo 2, você ia seguir essa linha. Mas eu sei que você, a cada 5 segundos você ia soprar de uma forma diferente. Mas você ia soprar de um jeito diferente. De apenas um jeito você ia soprar. Porque você ia seguir uma linha de acontecimentos. Agora, sopra esse balão durante 13,8 mil milhões de anos. Quantas vezes diferentes você pode soprar esse balão? Exatamente. De infinitos jeitos. Essa é a idade do nosso universo. E é aqui que eu quero chegar. E se esse balão fosse o nosso universo? E se você pudesse soprar de maneiras diferentes toda vez? A cada 5 segundos, durante 13,8 mil milhões de anos. O que você faria? E se esse balão nunca perdesse ar? Uma hora ele ia estourar. Tá. E os outros jeitos que você tinha de soprar esse balão? Se você pegasse 2 balões, cada um você soprasse por 13,8 mil milhões de anos. Mas na primeira vez que você sopra, em um balão no segundo, um balão você deixou de soprar por 5 segundos, você deixou de soprar no segundo 3, e no outro você deixou de soprar no segundo 4. Mudou. Claro, os balões podiam encher do mesmo jeito. Mas uma diferença mínima teria. Isso eu te garanto. Agora, quando esse balão estourasse, o que ia acontecer com as outras possibilidades? Com os outros jeitos? Eles iam sumir? O balão, ele ia se dividir em vários pedaços diferentes, correto? É que eu quero chegar. É por isso que o multiverso é real. Porque, na realidade, esses lugares teriam que
essas possibilidades se encaixam no balão. Então, calma. Eu não te entendi ainda. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer basicamente que o multiverso tem tantas possibilidades diferentes no multiverso. Em que... Quer saber? Eu vou explicar isso usando na prática. Aqui está você. Você e sua crush do colégio. Sim, olha meu desenho mais porcamente desenhado. Você e sua crush do colégio. Você é esse boneco palito. Ou você é ela. Ou você... Não sei. Você é um desses dois. Mas aqui está o seu crush. Ou sua crush do colégio. E você... Uma hora você diz que você está maduro o suficiente. E decide pedir ela em namoro. E agora? Bom, há duas possibilidades. Ou ela rejeita. Ou ela aceita. Será? E sortudo. Você está nesse universo aqui. O universo que ela aceitou. Tá? E o universo que ela rejeitou. Onde está? Não existe? É o espaço vazio. Pera aí, então eu tô dizendo que ele não existe. Não, só um pouquinho. E azarado, você está nesse universo aqui. Que ela rejeitou? Calma aí, calma aí, calma aí. Como assim? Como que eu tô no universo em que ela rejeitou? Exatamente. Você não está. Você está nesse aqui. Que ela aceitou. Ou você está nesse aqui. Que ela rejeitou. Você só pode estar em dois. Ou não. Onde está esse lugar em que ela te rejeitou? Tenta em algum lugar. Ou talvez... Vamos supor... Talvez... Ela não rejeitou. Talvez ela aceitou. Mas falou... Deixa eu ficar mais velho. A gente é muito novo. Ou talvez ela se mudou de cidade. Você está web namorando. Bum. Algo diferente aconteceu. Ou talvez você perdeu contato com ela e não pediu um namoro. Ou talvez ela te pediu namoro. Você aceitou ou rejeitou. Mas talvez você se mudou de cidade. Talvez você já tinha namorado. Eu acabei de te mostrar o exemplo perfeito do universo. São tantas possibilidades diferentes que não são possíveis que elas não ficaram em um lugar só. Não é possível. Só uma coisa acontece. Mas e todo o resto? E todas as infinitas possibilidades? Onde que elas estão? Elas não existem? Não. Elas têm que estar em um lugar. E nesse lugar é o multiverso. Exatamente esse ponto que eu quero chegar. Vamos voltar pro balão. Sim, o balão que estourou. O estouro foi o acontecimento. O acontecimento, ele... Bom, quando você estourou o balão, ele se dividiu em várias partes diferentes. Exatamente isso que acontece com o universo. Ele se dividiu. E dividiu muito. Muitas partes diferentes. Mas mais específico, infinitas partes diferentes. E é esse o ponto que eu quero chegar. Se você acha que... Não, analise bem o que eu acabei de te dizer. Assiste o vídeo de novo. Vamos pegar uma situação real. No quinto ano, eu mandei uma carta de amor pra uma guria que eu gostava. Sim, eu tô falando isso explicitamente, abertamente, aqui pra você entender. Ela também gostava de mim. Mas eu fiz alguma coisa que eu não lembro. Eu vacilei e ela me rejeitou. Beleza, isso acontece com todo mundo. Qual que é o ponto que tu quer provar? E esse universo em que ela aceitou. E que eu tô namorando ela agora. E que ela tá aqui do meu lado gravando vídeo. Onde está? Você me entende? Não é simples de pensar isso. E se na verdade ela nunca recebeu minha carta? Ou se eu entreguei essa carta pra outra pessoa? Ou se roubaram a carta antes de entregar pra ela? Ou se leram a carta e alguém falou pra ela e ela rejeitou ou aceitou? Ou o quê? Entende?
Pega a situação e adicione isso a infinitas possibilidades. Pense isso. Pause o vídeo e pense. Quantas possibilidades existem com o fato de eu ir e entregar a carta pra ela? Sim, um acontecimento completamente insignificante na história pode ter tantas possibilidades. Agora, vamos melhorar nosso nível. Vamos aumentar. 11/9/2001. Sim, você sabe o que aconteceu. Pega as torres. E se essas torres nunca tivessem sido construídas? E se essas torres, na verdade, nunca tivessem sido atacadas? Ou se a marca dos aviões tivesse sido extinta antes? Ou se as pessoas que, bom, lançaram os aviões até as torres tivessem morrido antes? Ou se elas nunca tivessem existido? Ou se não tivesse uma pessoa para dizer, vai lá? Ou se tivesse uma torre só e fosse a torre destruída? Peraí. E se fosse um dia depois? E se fosse dia 12 de setembro de 2001? E se fosse dia 10 de setembro de 2001? E se nenhuma pessoa estivesse lá? E se fosse um prédio abandonado? Imagine. São todas as possibilidades. Tantas. São infinitas. Tudo pode mudar. Exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. São muitas possibilidades para elas ficarem não acontecer. São muitas possibilidades para elas não acontecerem. Você entende? Você entende que se a gente fosse calcular isso, a gente não conseguiria? Em 2013, Magnus Carlsen ganhou um jogo de xadrez contra Viswanathan Anand. Não sei falar isso. Ele ganhou o campeonato mundial de xadrez clássico em 2013. Agora eu tenho uma pergunta pra você. O xadrez, ele tem 10 elevado a 120 posições diferentes. Sim, 10 elevado a 120. Isso é maior que a quantidade de átomos no nosso universo. E se Magnus tivesse movido uma peça diferente durante todo o jogo? Não tô falando da abertura. Tô falando no movimento 25. Em vez dele ter movido tal peça, ele moveu uma outra. O que teria acontecido? Hã? O que teria acontecido? Exatamente. Ele poderia não ter ganhado. Ou o oponente dele poderia ter... não sei. Ele poderia ter sacrificado uma peça. Ele poderia ter... Peraí, o quê? Mas a dessa acabar... Então, é por isso que é infinito. Tem muitas possibilidades que eu não posso dizer quais são todas. Tá bom. Vou aumentar nossa escala pro nosso universo. Pegue todos os acontecimentos que aconteceram. Tudo que aconteceu na história da humanidade. Tudo. Eu não tô falando de uma guerra. Não tô falando de alguém importante que nasceu ou morreu. Eu tô falando de tudo. Desde a vez que, bom, começou a Segunda Guerra Mundial. Desde a vez que descobriram a forma de Bhaskara. Ou desde a vez que você comeu um pastel que você comprou na escola e você ficou doente porque a carne estava envenenada, perdão, estragada. Sim. Você pode dizer que isso não aconteceu. Isso é impossível. Mas quem disse? E se isso aconteceu? Mas em um universo diferente?